Existem empresas que quebram por falta de dinheiro, outras porque deixam de inovar. Mas existe um tipo de empresa muito mais difícil de salvar, aquela onde ninguém tem coragem de dizer que alguma coisa está errada. No início dos anos 2000, a Nokia era a maior fabricante de celulares do planeta. Ela tinha dinheiro, tecnologia, os melhores engenheiros e milhões de clientes, que parecia impossível de derrotar. Por fora, era um império, por dentro, já estava desmoronando. Os engenheiros sabiam que o sistema operacional estava ficando para trás. Os gerentes percebiam que a concorrência avançava rápido. Os sinais estavam por toda parte, mas quase ninguém tinha coragem de levá-los até a liderança. Porque dentro da Nokia, discordar podia significar o fim da carreira. Em janeiro de 2007, Steve Jobs subiu ao palco para apresentar um aparelho chamado iPhone. Four smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. O maior problema da Nokia já não era a Apple, o maior problema era ela mesma. É difícil imaginar isso hoje, mas houve um tempo em que falar de celular era praticamente falar de Nokia. Se você teve um telefone no fim dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, as chances dele ser um Nokia eram enormes. A empresa estava praticamente em todos os países. Seu toque era reconhecido no mundo inteiro. O lendário Nokia 3310 ficou famoso por ser praticamente indestrutível. O N95 parecia anos à frente da concorrência, e o simples Nokia 1100 vendeu mais de 250 milhões de unidades, tornando-se um dos celulares mais vendidos da história no auge. A Nokia controlava cerca de 40% do mercado mundial. Quase metade dos celulares vendidos no planeta carregava o mesmo nome. Parecia impossível imaginar um mundo sem ela. Mas existe uma armadilha perigosa quando a empresa vence por tempo demais. Ela começa a acreditar que já sabe exatamente o que o cliente quer. E quando isso acontece, ouvir opiniões diferentes deixa de ser prioridade. Afinal, por que mudar se tudo parece estar funcionando? As metas eram alcançadas, os lucros continuavam altos, os investidores estavam satisfeitos. Do lado de fora, a Nokia parecia um castelo impossível de derrubar, mas por dentro, as primeiras rachaduras já haviam aparecido. E o mais perigoso é que quase ninguém queria falar sobre elas. 9 de janeiro de 2007. Enquanto milhões de pessoas acompanhavam o Macworld em São Francisco, Steve Jobs caminhou até o centro do palco. Naquele dia, a Apple não era considerada uma ameaça para a Nokia. Ela nunca havia fabricado um celular, então Steve Jobs fez uma promessa. Hoje, a Apple vai reinventar o telefone. Muitos acharam exagero, mas uma empresa tentando entrar em um mercado dominado. Então, ele tirou um aparelho do bolso. Uma tela ocupava praticamente toda a frente do dispositivo, sem teclado físico, sem dezenas de botões, era diferente de tudo que existia antes. Enquanto o público aplaudia, na sede da Nokia, na Finlândia, executivos acompanhavam aquela apresentação. A reação foi parecida entre muitos deles. Aquilo era bonito, mas não parecia uma ameaça. O aparelho era caro, tinha limitações e parecia distante da realidade da maioria dos consumidores. Naquele momento, a avaliação fazia sentido. O erro da Nokia não foi subestimar um aparelho,
foi subestimar uma mudança de comportamento. A Apple não estava criando apenas um celular melhor. Ela estava transformando o celular em um computador de bolso. Enquanto a Nokia comprava especificações, a Apple reinventava a experiência. Enquanto uma aperfeiçoava o presente, a outra construía o futuro. Existe um detalhe que pouca gente conhece. Dentro da própria Nokia, alguns engenheiros perceberam imediatamente o tamanho daquele risco. Relatórios internos alertavam que o Symbian estava ficando velho, complexo, difícil de evoluir. Mas esses alertas nunca chegavam aos executivos com a urgência necessária, porque dentro da Nokia, levar uma má notícia para a liderança podia custar caro. E foi exatamente ali que começou a verdadeira queda da empresa. O mundo começava a mudar, mas dentro da Nokia, o problema já não era apenas tecnológico, era cultural. Os engenheiros enxergavam os defeitos do sistema, os gerentes percebiam que o mercado estava mudando, mas essas informações que quase nunca chegavam aos executivos de forma como deveriam. Porque havia medo, muito medo. Questionar uma decisão da diretoria não era vista como colaboração, era visto como um desafio. E ninguém queria ser a pessoa que levava uma má notícia ruim ao chefe. A pressão por resultados era enorme. As metas precisavam ser cumpridas. Os projetos tinham que parecer perfeitos. Então, aos poucos, a verdade começou a ser escondida. Relatórios eram suavizados, problemas eram minimizados, atrasos recebiam explicações otimistas, as reuniões deixavam de discutir soluções e passavam a proteger reputações. Sem perceber, a Nokia começou a construir uma realidade paralela. Lá dentro, tudo parecia sob controle. Lá fora, o mercado mudava cada vez mais rápido. Enquanto isso, a Apple e a Google aceleravam. Os smartphones deixavam de ser apenas telefones, passavam a ser câmeras, GPS, navegador, loja de aplicativos, carteira digital, centro de entretenimento. Era uma transformação completa, mas dentro da Nokia ainda existia a esperança que bastaria lançar mais um bom aparelho. O problema nunca foi a falta de talento. A Nokia possuía alguns dos melhores engenheiros do mundo. O problema era outro. Eles sabiam exatamente o que precisava ser feito, mas trabalhavam em uma empresa onde dizer a verdade podia ser mais perigoso do que cometer um erro. E nenhuma tecnologia consegue salvar uma empresa quando o medo fala mais alto do que a verdade. A essa altura, a liderança finalmente percebeu que precisava reagir, mas havia um problema. Enquanto os concorrentes criavam sistemas preparados para o futuro, a Nokia ainda tentava adaptar um sistema pensando para outra geração. O Symbian havia sido excelente, mas nasceu em um mundo onde os celulares serviam para ligar e enviar mensagens. Agora, os consumidores queriam outra coisa: aplicativos, internet, experiências rápidas, atualizações constantes. Era como tentar transformar uma máquina de escrever em um notebook. Era possível fazer pequenas melhorias, mas ela jamais seria construída para aquele novo mundo. Mesmo assim, a Nokia insistiu. Projetos eram iniciados, cancelados, recomeçados. As equipes mudavam de direção o tempo inteiro. Enquanto isso, a Apple e a Android avançavam sem parar. Cada mês perdido aumentava a distância. A empresa que antes liderava a inovação, agora corria atrás dela. Quando percebeu o tamanho da mudança, já não ditava mais o ritmo do mercado. Tentava apenas acompanhar. E recuperar o tempo perdido é muito mais difícil do que permanecer na liderança. Em 2010, Stephen Elop assumiu o comando da Nokia. Pouco tempo depois, ele escreveu um documento que entraria para a história. Ficou conhecido como Burning Platform. A plataforma em chamas. Na carta, Elop comparava a empresa a um homem preso sobre uma plataforma de petróleo em chamas. Permanecer parado significava morrer, mas pular para o desconhecido também era um enorme risco. Pela primeira vez, a liderança admitia publicamente aquilo que muitos funcionários sabiam havia anos.
A empresa estava perdendo a corrida. A Nokia então tomou uma decisão radical, abandonou o Symbian, firmou uma parceria com a Microsoft e apresentou tudo no Windows Phone. Era uma tentativa desesperada de recuperar o tempo perdido, mas o mercado já havia escolhido seus vencedores. De um lado, o iPhone, do outro, o Android. Entre eles, quase não restava espaço para ninguém. A gigante que dominava o mercado durante anos agora lutava apenas para sobreviver. Em 2013, a Nokia vendeu sua divisão de celulares para a Microsoft. Era o fim de uma era. A maior lição dessa história não está na venda, nem no surgimento do iPhone, muito menos no avanço do Android. A Nokia não fracassou por falta de dinheiro, por falta de engenheiros brilhantes e nem por falta de tecnologia. Ela fracassou porque criou um ambiente onde as pessoas tinham medo de dizer algo que estava errado. Quando uma empresa deixa de ouvir quem está mais perto do problema, ela começa a perder o contato com a realidade. E quando isso aconteceu, a queda deixa de ser uma possibilidade, ela se torna apenas uma questão de tempo. Porque no fim, a maior concorrente da Nokia nunca foi a Apple, nunca foi o Android. O maior inimigo da Nokia era o medo que existia dentro dela. E talvez essa seja uma das lições mais valiosas da história dos negócios. Porque empresas não quebram apenas quando perdem clientes. Elas quebram quando deixam de ouvir a verdade. Até o próximo documentário.